Filho, filha, pare tudo agora e ouça com atenção o que estou prestes a te dizer. Não é uma palavra qualquer, não é um conselho vazio de platitude, é uma ordem de amor que vem do coração do Pai. Eu sei das noites que você passa em claro, eu sei do peso que sobra no teu peito quando as luzes se apagam. Eu vejo as marcas de preocupação nas suas mãos e ouço o silêncio que se instala na sua casa. Há alguém ao seu lado que aparenta estar bem, mas por dentro está sendo consumido pelo medo, pela culpa, pelo afastamento. Talvez seja um filho que se afastou, talvez seja sua esposa que guarda lágrimas entre os pratos lavados, talvez seja o seu marido que sorri e morde a própria língua quando pensa em voltar para casa. Eu falo agora para que você saiba que não foi em vão o seu clamor, não foi em vão a sua oração nas madrugadas frias. Hoje eu declaro, eu estou agindo. Este mover que começa no invisível está tocando o âmago das coisas. Sinta o ar pesado abrir espaço. Ouça o sussurro do vento como se fosse o sopro do Espírito Santo atravessando os cômodos da sua casa. Perceba o calor que volta aos seus ombros, como se alguém tivesse pousado as mãos e dito: "Eu te cubro". Não será pela sua força, não será pelos seus argumentos mais eloquentes, será pelo poder do Senhor que se manifesta agora. Se você crê, respire fundo, coloque as mãos sobre o coração e repita comigo em pensamento: Senhor, eu confio. A restauração que você busca para o seu lar está mais próxima do que você imagina. Curta este vídeo agora e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra, porque a fé manifesta em ação pode ser o canal pelo qual a graça alcança uma vida. Não saia daqui antes de ouvir até o final, porque há algo profundo que será revelado ao seu coração que mudará a trajetória desta situação. Você talvez diga: "Mas pastor, eu já orei tantas vezes, eu já pedi sinais e nada mudou." Eu escuto essa queixa como se fosse um gemido no altar. Eu vejo você levantando antes do amanhecer, sentindo o cheiro do café que esfria na mesa enquanto o coração aperta, dedos que traçam o perfil de uma fotografia antiga, a textura áspera daquele retrato que lembra um tempo de união. Vejo o telefone que não toca, o barulho do portão que não fecha com um abraço vindo de dentro, o som de passos que já não batem sincronizados no corredor. Você não está só. Em Jeremias 29:11 está escrito: "Eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." Essa palavra não é um documento distante, é a provisão imediata do Senhor para quem clama. Pergunto a você, com toda a ternura, quantas vezes você se acostumou com o silêncio e passou a aceitá-lo como destino? Quantas vezes você, em vez de orar, passou a especular, a analisar, a ceder ao medo? Não se acuse mais. Há um movimento do Espírito que começa a desmontar as estruturas do que te separa do milagre. Veja com os olhos do coração, sinta com a sensibilidade da alma, ouça com a expectativa do que ainda virá. Você que está assistindo e sentiu essa palavra tocar profundamente, escreva agora nos comentários: "Eu creio no plano de Deus", ou "Eu confio no agir de Deus". Faça essa declaração simples, rápida, e saiba que esse gesto não é uma formalidade. É um posicionamento espiritual que une outros crentes em oração e faz com que a palavra alcance alguém que está pendendo para desistir. Quando você escreve, pessoas como Maria, João, Ana, Pedro, Lucas, Helena, Rafael e Marta, que acompanham esta comunidade, recebem força. Não subestime a tua declaração. Não deixe passar. Agora, continue comigo, porque vou te mostrar não só que Deus está agindo, mas como Ele opera e como você deve responder. Vejamos a realidade com nomes e rostos, para que tudo se torne palpável e humano. João, homem de 42 anos, olhos cansados de trabalhar e coração cansado de esperar um filho que voltou aos caminhos errados. Maria, mulher de 39, que guarda na cozinha pacotes de biscoito que foram comprados na esperança fugaz de dias melhores. Ana, irmã que atende ao telefonema e engole o choro. Pedro, pastor local que orou pelos cantos da casa. Lucas, amigo que se tornou confidente. Helena, tia que sempre traz bolo e consolo. Rafael, o irmão mais novo que não sabe como intervir. Marta, vizinha que sempre acende uma vela quando passa por uma fase difícil. Cada um desses nomes não é apenas um rótulo,
É um retrato de reações, de mãos que trabalham, de vozes que murmuram, de cheiros que lembram do passado. Em uma cena que vi, a casa tinha o perfume de café queimado, a cortina esvoaçava com um vento molhado pela chuva, o celular vibrava sem que ninguém atendesse. A luz do abajur lançava um filete de esperança no tapete gasto. Há sons e cheiros que marcam, e nesses sinais o Senhor costuma entrar. Agora quero detalhar mais sobre você, protagonista desta história, porque a restauração começa por alguém que não perde a coragem de acreditar. Você nasceu, talvez, em uma cidade pequena, onde o chão parecia mais firme e os risos eram mais fáceis de ouvir. Na infância, havia brincadeiras no quintal, o cheiro de mato molhado, a voz firme de um pai que ensinava a trabalhar com as mãos, a canção de uma mãe que embalava sonhos com panos e café. Você cresceu com uma mistura de esperança e responsabilidade, aprendeu cedo a levantar antes do sol para ajudar, aprendeu o sabor de pão caseiro e o gosto amargo das primeiras decepções. Na juventude, talvez estudou à noite, carregando livros e um caderno de anotações, que guardava palavras de encorajamento. Em algum momento, uma perda cortou o fluxo natural da vida. Talvez um emprego que se foi, talvez uma amizade que se partiu, talvez um diagnóstico que trouxe medo. Você sofreu, sim, e chorou. As lágrimas que desceram pela sua face deixaram sal que endureceu a sensibilidade, mas também abriram fendas por onde a graça poderia entrar. Hoje, no presente, você se encontra cansado, muitas vezes duvidando se a sua oferta de fé é suficiente. Mas eu quero que saiba que a sua história tem pontos de encontro com a promessa de Deus. Você não é definido pelo erro ou pelo fracasso. Você é um vaso escolhido para ser instrumento de restauração. Este trecho de backstory é para te lembrar de quem você é e de onde o Senhor pode puxar força. Ao mesmo tempo, é importante conhecer a outra face desta luta, a resistência que se opõe à restauração. Chamo aqui de antagonista as forças que levantam muralhas e plantam sementes de dúvida. Há por trás de um comportamento distante um histórico de mágoa. Talvez o jovem que se afastou tenha crescido no silêncio de um lar dividido, sentiu o abandono, ouviu promessas quebradas e desenvolveu um mecanismo de fuga. Ele ou ela guarda memórias como feridas abertas, o som da porta que fechava sozinho, o gosto metálico do medo na boca, a sensação de ser invisível mesmo em meio a uma casa cheia. Em 600 a 800 caracteres, lembranças de abandono marcaram as escolhas deste jovem, e a raiva reverbera em reações que afastam quem quer reconciliar. Não se trata de demonizar, mas de reconhecer a profundidade do dano. O processo de cura exigirá paciência, escuta e uma estratégia de amor que não tolere permissividade, mas opere com firmeza e compaixão. Nomes aparecem nesse contexto: Bruno, que virou referência de rebeldia, Letícia, que escolheu o silêncio, Samuel, que recusa contato, Clarice, que teme sofrer de novo. A narrativa humana mostra que o conflito não é apenas espiritual, é também emocional e histórico. Agora pare e escute o que a Bíblia nos ensina sobre desígnio e combate. Em Zacarias 4:6 está escrito: "Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos." Esta frase deve ser a sua declaração quando enfrentar paredes que parecem intransponíveis. Em Mateus 11:28 o Senhor convida: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Use essas palavras como antídotos contra a ansiedade. Traga-as à boca quando o peito aperta. Faça da Escritura a base da sua oração e da sua atitude. Não aceite interpretações que naturalizem o desespero. Deus tem planos de restauração, e a promessa em Jeremias 29:11 ecoa: planos de paz, um futuro e uma esperança. Declare isso em voz alta, declare isso com lágrimas, declare isso com atos, envie uma mensagem de oração, prepare a mesa como quem espera encontro, envie uma carta pedindo perdão, ajoelhe-se e levante as mãos. A fé prática age. Chegamos agora a um ponto de confronto e tensão, onde o inimigo costuma tentar enclausurar você na dúvida. Precisamos abrir 3 momentos de tensão para que você reconheça as estratégias e saiba como responder. Primeiro momento de tensão: a hora do telefonema que não vem. Você espera e o silêncio responde. O relógio parece mais alto, o ar mais denso, a respiração fica curta. É nesse vazio que a acusação sussurra: veja, você orou e nada mudou. Você sente o gosto metálico do desânimo.
Segure firme, lembre-se de que o silêncio não é ausência de Deus. Segundo momento de tensão, a recaída. A pessoa que você ama volta a agir como antes, e você sente que todos os passos para a reconciliação foram em vão. O ódio antigo ressuscita, a memória fresca de mágoa queima como álcool em corte. Neste instante, o impulso é revidar, elevar a voz, fechar-se. Respire, ore, chame testemunhas. Terceiro momento de tensão. Um diagnóstico, uma notícia, um desemprego que chega como uma tempestade e parece soprar fora toda a esperança. O coração acelera, as mãos tremem, a comida perde sabor. Nestes momentos, a fé precisa de atos concretos. Impor as mãos, orar em comunidade, buscar conselhos sábios e permanecer na palavra. Cada um desses picos tem 500 a 600 caracteres de combate e clamor, e eu quero que você memorize a estratégia: oração persistente, presença de irmãos e prontidão para agir com amor que corrige sem ferir. Agora eu vou trazer um diálogo essencial que será a cena principal desta história. Preste atenção nas falas, porque aqui teremos 10 trocas que ilustram como enfrentar o conflito de forma pastoral e humana. Cena: cozinha, noite, a luz do abajur, o cheiro de pão velho. João está sentado, Maria entra, Pedro o pastor aparece para mediar. João: eu não sei mais o que fazer, pastor Pedro. Parece que tudo que eu faço só empurra ele para longe. Pedro: conta para mim, João, o que tem ouvido nas conversas de quando estão só? Silêncio, pastor. E quando ele fala é com raiva, diz que ninguém entende, que ninguém tenta. Pedro: e você tem tentado ouvir sem argumentar, só ouvir mesmo? João: eu tento, mas quando lembro do que ele fez, minha voz treme e vira reprovação. Pedro: João, a cura começa em ouvir com o ouvido do coração, não com o ouvido do julgamento. João: mas e se ouvir for só desculpar o erro, pastor? E se eu virar conivente? Pedro: ouvir não é conivência. Ouvir é mapear a dor. Depois, agir com limites e amor. João: eu sinto falta de um milagre que chegue sem que eu precise bancar o herói. Pedro: o milagre muitas vezes começa com passos pequenos, uma mensagem, um café, uma oração em voz alta. João: e se ele recusar? Pedro: então você continua na via da fé, faça sua parte e entregue o resto ao Senhor. João: e eu oro, pastor, oro, mas às vezes a fé parece murchar. Pedro: a fé se fortalece na comunidade. Traga, irmãos, chame Maria, peça para Marta orar. Não enfrente isso sozinho. João: eu não sei se tenho forças para seguir. Pedro: então descanse na promessa. Lembre-se de Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Isso é um convite para confiar. A troca tem 12 falas breves e tensas, e cada resposta traz um sentido prático. Ouvir, impor limites, envolver a comunidade, orar com persistência. Enquanto esse diálogo acontece, perceba as sensações que o ambiente nos dá. Ouça o cloquejar da chaleira, veja a fumaça fina que sobe como um sinal de oração. Sinta a textura áspera do banco de madeira, perceba o gosto amargo, o ruído distante de chuva, o calor leve que sobe do fogão. Essas imagens sensoriais entram para tornar o momento real e tocar seu próprio íntimo. Agora vamos para a intervenção prática e processual. Existe um método simples que uso quando oriento famílias que buscam restauração. Chamo isso de os 4 passos da entrega consciente. Primeiro passo: reconhecimento em voz alta. Diga especificamente o que dói, sem generalizações. Segundo passo: pedido de perdão e confissão, com termos claros. Terceiro passo: estabelecer limites e consequências amorosas para proteger a saúde emocional de todos. Quarto passo: criar hábitos de reconexão, café semanal, leitura da Bíblia em conjunto ou oração diária. Cada passo tem uma ação concreta, que pode ser listada e executada em casa. Se for necessário procurar ajuda profissional, faça isso com transparência. Procedimento técnico curto. Quando há dependência, violência ou risco, busque atendimento adequado em serviços especializados. Chate com profissionais de saúde mental ou assistência social da sua cidade. Explique a situação, compartilhe histórico e atue segundo orientação. A intervenção pastoral não substitui a assistência técnica em casos médicos ou jurídicos, mas integra-se com ela.
Quero descrever com cuidado como a imposição de mãos e a oração em comunidade funcionam na prática, porque muitos têm dúvidas sobre o processo. Primeiro, encontrar um ambiente tranquilo, preferencialmente na casa com iluminação suave, um canto onde os envolvidos não se sintam expostos. Segundo, um líder ou irmão que conduza a oração com voz firme e compassiva. Terceiro, as mãos são colocadas sobre a cabeça ou sobre os ombros de quem recebe, não como um gesto mágico, mas como um ato de representatividade e solidariedade. Quarto, declarar palavras de autoridade, citando escrituras, por exemplo, 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Quinto, após a oração, vestir o dia com atos práticos, envio de mensagens de afeto, pequenos gestos de serviço e continuidade no acompanhamento. Essas etapas são processuais, simples e, quando repetidas, criam um ambiente propício para que o Espírito Santo opere. Agora eu convido você a observar 3 momentos lentos de tensão, escritos com cuidado para que a emoção seja sentida e o aprendizado incorporado. Primeiro momento lento. A noite em que o filho não retorna. Você espera na janela, sente o vento frio na janela. Cara, o perfume da rua mistura-se ao cheiro da casa. A luz do poste desenha sombras na parede. O relógio marca horas e cada minuto é como uma pedra a mais sobre o peito. O medo sussurra que talvez ele não volte. A resposta é orar e acender uma lamparina de esperança. Segundo momento lento. A conversa que se quebra em lágrimas. Entre a panela que estala e o som do copo pousado, palavras duras surgem e depois um silêncio pesado. Você tem vontade de sair correndo, mas permanece e oferece um pano, um abraço, um pedido de desculpas. Esse abraço, ainda que simples, é semente. Terceiro momento lento. Quando a notícia do diagnóstico chega e o mundo parece ter parado. O cheiro do hospital, o toque frio do papel da bandagem, o ruído distante de passos e rodinhas de cadeira. Há medo, a fé e a decisão de não se entregar ao pavor, mas de clamar com firmeza pela cura. Cada um desses momentos exige resistência, oração e suporte comunitário. Chegamos ao epílogo temporal, onde descrevo 1 mês, 3 meses e 6 meses como um mapa de restauração. 1 mês. Pequenas mudanças. Em apenas 1 mês, você já perceberá sinais sutis de retorno. Talvez uma mensagem inesperada, um pedido de informação, um olhar menos hostil através da porta. Você sentirá no corpo a diminuição da tensão, o sono voltando aos poucos, o cheiro do café que agora se toma com mais calma. As conversas podem ainda ser curtas, mas há abertura. Mantenha o hábito da oração diária, escreva uma lista de coisas pelas quais agradecer e continue declarando as escrituras em voz alta. 3 meses. Consolidação de hábitos e recomeço. 3 meses após aquele dia de clamor, a pessoa que estava distante poderá aceitar um gesto de paz, um almoço, uma oração em família, uma pequena celebração pela reaproximação. Os nomes que antes pareciam distantes, como Lucas e Helena, vêm à mesa e partilham testemunhos. A confiança ainda precisa ser construída, mas os alicerces estão postos. Procure ajuda de aconselhamento quando necessário, celebre cada pequeno passo e mantenha pastoralmente a disciplina da oração e do diálogo. 6 meses, restauração visível e testemunho. Ao completar 6 meses, muitos lares que se abriram ao mover de Deus experimentam reconciliação pública. Imagens antigas voltam ao lugar, risadas recuperam o tom. A casa tem outro cheiro, menos pó de abandono e mais perfume de vida. Pode haver cura emocional profunda, perdão proclamado e a transformação de dores em testemunhos que abençoam outros. Não é promessa de perfeição, mas é promessa de progresso. Guarde relato, escreva testemunhos e compartilhe para inspirar outros. Enquanto isso, mantenha ações práticas. Escreva uma carta de perdão. Ore em voz alta com irmãos, participe de pequenos grupos, peça imposição de mãos e acompanhamento pastoral, e nunca substitua o cuidado médico quando necessário. Se falarmos de procedimentos práticos, por exemplo, acompanhamento psicológico, pode-se iniciar com uma avaliação breve de 45 minutos para mapear sintomas, histórico e fatores de risco. A avaliação também permite considerar vínculos, tempo de convívio e histórico com problemas similares.
Atualmente, os acompanhamentos online podem apresentar vantagens, a facilidade de acesso e a maior flexibilidade. A partir desse diagnóstico, o profissional sugere terapia semanal ou quinzenal, dependendo da gravidade e disponibilidade. Em casos de dependência química, as rotinas envolvem programas de desintoxicação, grupos de apoio e acompanhamento médico. Seja transparente ao integrar a oração com o trabalho técnico. A união entre fé e ciência, quando bem conduzida, potencializa a cura. Agora, eu peço que você faça um compromisso simples e eficaz. Declare agora, em voz alta ou nos comentários, uma das frases: "Eu creio no plano de Deus", ou "Eu confio no agir de Deus". Repita-a diariamente, ao acordar e ao deitar, pronunciando cada sílaba como um voto. Quando você fala, a tua fé se organiza e o ambiente espiritual responde. Lembre-se também de que há poder na comunidade. Convide Maria, João, Ana e os demais para orar contigo. Peça que Pedro venha uma vez por semana para orar na tua casa. Peça que Helena e Marta tragam uma refeição quando o clima estiver tenso. Faça do apoio mútuo um hábito. Antes de concluir, quero reafirmar com autoridade pastoral: Deus está no controle e Ele usa pessoas imperfeitas para cumprir seus planos. Isaías 55:8 nos lembra que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Cultive paciência, porque o tempo divino opera diferentemente do tempo humano. Também recorde 2 Coríntios 12:9. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você entende isso, aceita que a tua fraqueza pode ser espaço para a manifestação do poder de Deus. Não tente consertar tudo sozinho. Haja com humildade, peça ajuda, confesse erros e repente-se. Se esta palavra tocou teu coração, inscreva-se no canal para receber mais mensagens de esperança e ferramentas práticas de restauração. Aqui, nós trazemos testemunhos reais e orações que alcançam corações. Ative as notificações para não perder a próxima palavra que pode transformar a sua história. Participe da comunidade, deixe seu comentário com a frase modelo e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir. Se você deseja uma oração específica, escreva "Eu quero oração" e descreva em poucas linhas. Nossa equipe de intercessão vai orar por você. Recapitulo com ternura. Talvez tenha sido difícil até aqui. Talvez você tenha chorado escondido e se sentido sozinho, mas a restauração já começou. Escreva nos comentários agora: "Eu creio no plano de Deus", e declare sua fé. Eu sou o Deus que restaura, e esta é a minha palavra para você hoje. Curta, compartilhe e venha conosco nas próximas palavras. No tempo do Senhor, o que está quebrado se torna testemunho.